querida aluna aqui do curso de Eletrotécnica da cidade de Breu Branco, tá? A gente está voltando aqui na nossa sexta aula e hoje eu trouxe para cá o nosso livro. Eu falei para vocês que nós íamos falar todo em cima do livro. Então, a nossa sexta aula, a partir de então, a gente vai pegar o nosso livro e, no sentido bom da palavra, a gente vai devorar esse conteúdo para que a gente possa ter conhecimento suficiente para que a gente possa aplicar o nosso conteúdo na prática, certo? Lembrando que falar em prática, a partir de sábado nós já teremos prática lá no polo, pois convido você a se fazer presente, até porque a gente vai ter apenas 2 dias de prática. Uma prática vai ser em sala e em laboratório, né? E outra prática vai ser no computador, tá ok? Mostrar ferramentas que a gente faz projeto, no sentido real da palavra, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente está aqui no 2.5, nosso tópico, né? As etapas da elaboração de um projeto de instalações elétricas. Primeiro, pessoal, o que nós temos que ter é o 2.5.1, as informações preliminares. Tá? Ou seja, esta etapa de maior importância para um sucesso da elaboração de um bom projeto, ou seja, coletar todas essas informações que nós temos aí, tá? Nesses nossos dados, nessas informações preliminares. Então vou pegar todas as fontes de informações necessárias para a formação da concepção de um projeto elétrico a ser desenvolvido nesse local, certo? Então o primeiro que nós vamos pegar é a planta da localização, né? Não adianta o cliente chegar para você, ter um terreno e falar: eu quero que você faça a parte elétrica. Se eu não tenho a parte civil, infelizmente eu não posso ter a parte elétrica, tá ok? Então preciso primeiro estar com o DWG do projeto, ou seja, com o CAD do projeto, para podermos jogar nos nossos softwares, né? Então você precisa saber qual é a situação da planta, tá? E nessa situação da planta, a gente tem a localização dos serviços, bem como a rede de energia elétrica da concessionária, tá? E assim a gente pode estar definindo quais são os itens, tá, que eu vou colocar nesse meu projeto elétrico, ok? Depois o projeto arquitetônico, tá? Que eu não posso botar um quadro, por exemplo, nas minhas vigas, né? Eu tenho que acompanhar o projeto arquitetônico e os outros projetos, que são os projetos complementares, estrutural, de sonorização, de hidrossanitário, né? Aí assim sucessivamente, tá? Passando aqui, depois nós vamos coletar, como eu falei, dos clientes. Na aula passada a gente já fez uma simulação de quantas tomadas, de quantas potências de iluminação que nós devemos ter, tá? E agora a gente vai complementar isso. Então vamos lá. Nós temos que ter aqui, ó, segundo a 5410, a NR10, uma previsão de tomada e uma previsão de iluminação. Tudo que nós colocarmos lá naquele projeto são previsões. Lógico que o cliente vai definir onde é que vai ficar cada item, tá ok? Então são previsões, tanto de tomadas quanto de iluminação. Essas previsões são os mínimos, as condições mínimas, ou seja, as orientações mínimas de tomadas e de luz que se deve ter. Lógico que eu posso colocar mais iluminação, né? Mas o mínimo de luz específico para determinada área, por exemplo, vai ser definido pela NR10, tá? Aí nós temos as previsões das cargas especiais, um exemplo das tomadas especiais de uso específico, né? E os nossos elevadores, as nossas bombas de drenagem, bomba de recalque, de incêndio, né? E assim por diante, tá? Depois nós vamos fazer a determinação do padrão do atendimento, né? Que seria isso? É a norma da concessionária. Então não adianta o cliente querer colocar, por exemplo, quadro dentro da garagem, que se o padrão, a determinação as normas regulamentadoras não é nem norma regulamentadora, o nome é os documentos da concessionária, eu esqueci o nome da palavra agora, mas os documentos da concessionária seja
especifica para a gente colocar isso no externo, né? Quadro no externo. Então, a gente tem que seguir sempre os padrões de atendimento da própria concessionária. No que determina o que, pessoal? A determinação de demanda, tá? Determinação de possível demanda do edifício, saber primeiro se ele vai ser uma casa, se ele vai ter múltiplas unidades, né? Tudo isso precisa ficar de acordo com as normativas da minha orientações da minha concessionária. Senão não passa na concessionária. Na hora que chega na fiscalização, na vistoria, ele não passa o projeto. Eles reprovam, então eles vão mandar fazer de novo, ok? Então a gente deve seguir direitinho os padrões da própria concessionária. Então, quando a gente está lá, os desenhos das nossas plantas, o que é que a gente tem que fazer? Primeiro, os desenhos de pontos de utilização, os pontos de tomada, os pontos de iluminação, tá? Nós temos que fazer os desenhos, e os desenhos eu já pedi para você gravar na sua cabeça, né? Eu tenho aquela lista de figuras que nós temos, de símbolos, né? Que nós temos no nossa apostila, é para vocês gravarem, porque nós iremos utilizar, certo, senhores? Tá? Depois nós vamos fazer o que? A localização dos quadros de distribuição, seja ele de luz e seja ele de força. Por que eu separei aqui de luz e de força? Porque muitas das vezes a casa ela vai ter mais de um quadro, né? Ou ela vai ter os quadros juntos, que vão ser os sistemas de iluminação e de força, tá? Então vai ser o nosso, por exemplo, o nosso quadro geral, QG, tá? Da casa. Divisão das cargas em circuitos terminais, ou seja, determinada potência, eu vou ter que fazer as divisões dessas nossas cargas. Depois eu tenho que desenhar as tubulações desse nosso circuito. Essas tubulações vão ser para onde as fiações dos nossos, da nossa instalação vai percorrer, tá? E depois trazer o traçado dessa fiação, ou seja, representar que é fase, que é neutro, que é retorno, tá? O que é aterramento e assim por diante. Fazer a localização do quadro geral de força, né? Vai ter o quadro geral de baixa tensão, assim como os de medição, tá? As caixas seccionalizadoras, os ramais de alimentação e assim sucessivamente são os passos que nós temos. Depois nós vamos desenhar as tubulações dos circuitos dos alimentadores, que eles vão depender sempre de qual é a bitola do cabo dessa alimentação, e depois fazer um desenho de esquema vertical e os traçados das fiações dos nossos alimentadores. Portanto, o primeiro passo que a gente vai fazer é o dimensionamento, tá ok? O 5.5 aqui. Então, nessa etapa, eles serão feitos os dimensionamentos de todos os componentes do projeto calculados, com base nos dados registrados em todas as etapas anteriores. Por exemplo, se eu tiver uma tomada, eu vou usar a fiação de 2,5, né? Se eu tiver uma tomada de uso específico, essa minha bitola de cabo pode ser 4, vou botar um 4 aqui, uma bitola de 4 vai passar junto com esse 2,5. Então eu vou começar a dimensionar os meus condutores, tá? Então, o que a gente tem que fazer, ó? A partir do dimensionamento dos condutores, a partir da potência do equipamento, da tomada de uso específico ou do circuito que você definiu, nós temos aqui o dimensionamento das nossas tubulações. Depois do dimensionamento das tubulações, nós temos dispositivos de proteção, porque somente após eu colocar a quantidade de potência que eu tenho na minha casa é que eu vou fazer o dimensionamento dessas minhas tubulações, tá? Dimensionamento de dispositivo de proteção também. Se uma corrente deu 50 A, é a partir desses 50 que eu vou dimensionar o meu disjuntor, tá? E depois o dimensionamento dos nossos quadros de distribuição. Por fim, nós vamos fazer os diagramas desses nossos quadros. O quadro de distribuição de carga, o quadro de distribuição de luz, o quadro de distribuição de força e a quantidade de quadro que nós precisamos ter na casa. Cada quadro ele vai ter um diagrama unifilar e multifilar,
tá? E nós vamos falar daqui a pouquinho, mais para frente. Depois nós vamos fazer a elaboração do projeto construtivo, tá? Essa elaboração do projeto de detalhes construtivo são algumas ligações características que nós podemos ter em alguns equipamentos especiais para o eletricista se orientar. E depois fazer o memorial descritivo, que contém no memorial descritivo os dados básicos de identificação do projeto, os dados quantitativos do projeto, descrição geral do projeto e a documentação do projeto, que seria a RT, tá? E os cálculos de demanda, os cálculos que nós vamos fazer, que eu já representei para vocês na aula passada, né? Vocês devem fazer para que possam solucionar e preencher esse memorial de cálculo. Depois, as elaborações de especificações técnicas e a nossa lista de material, tá ok? Primeiro que nós vamos passar em análise é a análise da concessionária, tá ok? Projeto pronto, instalação feita, análise da concessionária. Então, o que a concessionária vai fazer? Ela vai pegar esse teu projeto e vai analisar e vai, segundo as normas técnicas dela, tá? A NT dela, nós vamos ter que adaptar, se não tiver adaptado para ela. Então ela vai sugerir alguns pontos específicos de atualizações, tá? Concordância. Então ela vai deixar sugestões para que possam ser melhoradas. Se passar, se estiver tudo ok, vai passar com certeza. Depois nós vamos fazer a revisão do projeto, se for necessário. Se a concessionária mandar para a gente, olha, esse sistema de proteção não pode ser utilizado. Olha, tem que ser trifásico. A gente vai fazer a melhoria, essa nossa revisão, se for necessário. Bom, feita a revisão, se necessário, ou aprovada do começo, aí a concessionária aprova a nossa instalação, tá? Aprova o nosso projeto. Então, no termo técnico, a aprovação da concessionária, ela atesta que todo o projeto de instalação elétrica está de acordo com os padrões da concessionária, então o qual o consumidor pode efetivar o pedido da ligação dessas nossas instalações de distribuição de energia. Portanto, pessoal, o roteiro descrito anteriormente, em geral seguido, é uma boa parcela já para nós projetistas. Muitas vezes, esta ordem pode ser alterada em função da complexidade de cada projeto. Então, não é um checklist que você sempre tem que ter, o passo a passo que você tem que ter, né? Sempre vai depender das nossas ordens. Então, o fluxograma que a gente já conhece vai ser esse aqui, tá? Que eu já comentei para vocês nas aulas anteriores, tá? Então, vamos lá fazer os nossos cálculos aqui para isso aqui a gente já viu, né? Revisamos, mas vamos dar uma lida aqui. Previsão de carga agora no projeto de nosso livro, tá? Então vamos lá. A gente usa sempre a normativa 5410, tá? Dentro da 5410, frisem isso na cabeça de vocês, porque sempre cai em concurso, tá? Estabelece as condições mínimas que devem ser adotadas para quantificação, localização e determinação de potência dos pontos de iluminação e tomadas e em habitações, tá ok? Então a 5410 ela trata em cima disso, ou seja, cada aparelho de utilização, seja o que ele for, ou seja, que consome energia elétrica, ele solicita da rede uma determinada potência. Então, a carga a considerar para um equipamento de utilização é a potência desse equipamento, tá ok? Então você não compra só um ferro porque ele é bonito, né? Você não compra só um ventilador porque ele é bonito. Você compra o ventilador, o eletrodoméstico que você tem na casa, pela potência desse equipamento, tá? Nos casos de queda de nominal de potência requerida não absorvida, deve ser considerado os rendimentos e fatores de potência. Isso aqui mais para motores, mas os eletrodomésticos que a gente já compra na potência,
né, em watts. Então o que é que a gente faz? A gente pega essa potência para detalhar o meu projeto, tá? Então o objetivo da previsão de carga é a determinação dos pontos de utilização de energia elétrica, ou seja, os nossos pontos de consumo, e que farão parte dessa nossa instalação. Então, no final da previsão de carga, estarão definidas a potência, a quantidade e a localização de todos os pontos de consumo de energia elétrica da nossa instalação. Bom, pessoal, então vamos fazer. Se nós já sabemos o que é previsão de carga, vamos pegar a carga de iluminação. A primeira que nós sempre trabalhamos é a iluminação. É o passo a passo do projeto. Primeiro a gente faz luz, tá? Iluminação. Os principais requisitos para esse nosso cálculo de iluminação são a quantidade da iluminação de uma determinada área, quer seja de trabalho, lazer ou simplesmente circulação de pessoas. Então existem vários métodos para que a gente possa fazer o cálculo dessa iluminação. Primeiro, pela carga mínima exigida, que é a 5410, é o que nós vamos tomar como referência. Depois nós podemos aplicar os métodos do Luminance, tá? O que seriam esses métodos do Luminance? Cada tipo de local, vamos pegar que eu estou numa sala de aula. Uma sala de aula ele tem uma característica de lumine, que é diferente da característica de lumine do quarto, que é diferente da característica de lumine, perdão, da sala, até porque é um outro patamar, né? Outro que nós podemos fazer os métodos da concavidade sazonal, tá? Método pelo ponto por ponto, ou simplesmente métodos pelos fabricantes. E a gente pode pegar vários tipos de fabricantes, da Philips, da GE, da Eugen, né? Todos os fabricantes têm um tipo, essa minha lâmpada ela clareia não sei quantos metros quadrados, né? Vai o padrão do próprio equipamento do próprio fabricante. Mas na aula, neste capítulo, nós vamos se limitar ao que diz a normativa 5410, até porque ela é a referência da nossa disciplina, mas que eu quero que frise na cabeça de vocês que não é o único método de iluminação, tá? Sobre iluminação, e pessoal, os outros que a gente vai tratar aqui, a gente vai tratar no soft, tá? No soft. Sobre iluminação residencial. Outros métodos serão vistos depois no capítulo específico sobre a nossa luminotécnica. Então a gente tem 5410, ela vai estabelecer os critérios mínimos de iluminação interna em residências e hotéis, motéis similares. Pessoal, o senhor já falou isso, já falei e vou repetir, né? Repetir para quê? Porque quando eu chegar na prática, eu não quero que vocês tenham dúvidas sobre isso, tá ok? Eu quero que vocês tenham isso decorado, certo? Então, o que diz as etapas da iluminação? Primeiro, prever pelo menos um ponto no teto de luz comandado por um interruptor. Então, vou ter no mínimo uma lâmpada e um interruptor. Um comando, que é o interruptor, e o consumo, que é a lâmpada, tá? E as arandelas do banheiro devem estar distantes no mínimo 60 metros do limite do boxe. As arandelas são as iluminações, as luminárias que a gente tem no banheiro, certo? Então, se eu tenho um ponto no teto, o que é que diz a potência? Eu não falei para vocês que é determinado pela potência o projeto? Então vamos lá pegar a potência. Para área igual ou inferior a 6 metros quadrados, nós vamos colocar 100 volts ampere, tá? Então vou botar 100 VA para os 6 primeiros. E depois o restante eu vou dividir de 4 em 4 e eu vou colocar 60 VA, se for acima de 6 metros quadrados. Eu vou dividir os 6 primeiro, depois eu vou dividir em 4 e para cada 4 inteiro eu vou colocar 60 VA, certo? O resto eu vou excluir, tá? Eu vou excluir o restante. Então aqui a gente tem algumas notas. A 5410/97 estabelece os critérios de iluminação nas áreas externas em residências, ficando a decisão por conta de quem?
do projetista e do cliente, Os valores apurados, eles vão corresponder à potência destinada à iluminação para efeito de dimensionamento de circuitos e não necessariamente a potência nominal das lâmpadas. Então o que eu estou pegando aqui não é especificamente a lâmpada que deve ter, mas a potência do circuito, para dimensionar circuitos, tá? Para os aparelhos fixos de iluminação e de descarga, ou seja, nossas luminárias, seja fluorescente, de LED ou outro tipo de luminária, a potência a ser considerada deverá incluir a potência das lâmpadas, as perdas e o fator de potência do equipamento auxiliares, que seriam os nossos reatores. Então, tudo que a gente coloca no circuito, ele vai ter relevância no projeto, tá? Então, vamos ter um exemplo aqui, ó. Para determinar as potências das lâmpadas para cada uma das dependências da planta baixa, vamos utilizar a NR5410. Para facilitar o dimensionamento, a gente vai fazer essa seguinte tabela. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente vai pegar as tabelas. A sala, ela vai ter parede de 6 e de 4. Então, tem uma área de 24, tá? E eu vou pegar esses 24 aqui, ó. Dá um zoom aqui. Vou pegar esses 24 que eu tenho aqui e fazer, ó. 6 mais 4, mais 4, mais 4, mais 2. Tá? E para os 6 eu coloco 100. E para os 4 eu coloco 60. Como eu tenho 4, eu vou botar 4 vezes 60. Que vai me dar os 340 volts ampere do meu circuito, certo, senhores? Então eu vou ter, volta aqui meu livro, a seguinte planta baixa aqui para nós analisarmos. Ó, ficou diferente, não é diferente do que eu passei lá. Então eu vou ter a sala de estar, a sala de jantar, a cozinha, área de serviço, circulação, dormitório, né, o hall, a garagem. Vou ter uma casa comum, como eu tenho uma casa simples aqui, só muda apenas a estrutura, o projeto da própria casa, tá? Então, com os valores das potências que eu obtive aqui, que eu fiz para cada local, eu especifico já a potência mínima, tá, pessoal? A potência mínima de iluminação. Outra coisa que eu quero frisar, ó, é os 4 inteiro. Se não for 4 inteiro, por exemplo, esse 0,20 aqui, eu descarto. Tudo que não for 4 na iluminação, eu vou descartar, certo, senhores? Eu descarto isso aqui. Então, o que é que a gente faz? Primeiro, os valores das potências luminárias obtidas em VA procede da seguinte forma. Quais são? Primeiro, eles transferem-se as potências calculadas para a planta baixa, tá? Como é que eu faço essa transferência? Eu posso começar a colocar as lâmpadas, né? Eu posso desenhar as lâmpadas, simbologia das lâmpadas, tá? Como é a simbologia das lâmpadas? Nos símbolos que eu pedi para vocês gravarem, tá? Gravam. Na prática a gente vai precisar. As potências calculadas acima são a mínima adotada, podendo, quando for o caso, ser arredondadas para maior, como foi o exemplo do passado, tá? Eu posso arredondar a maior, por modo que corresponda a lâmpadas com potências iguais, tá? Nas dependências da cozinha, área de serviço, banheiro, garagem, as lâmpadas incandescentes podem ser substituídas por fluorescente, por de LED, observando as devidas equivalências do fluxo luminoso. Então, eu preciso colocar quais são os equipamentos, quais são os tipos de lâmpadas que eu vou colocar, tá? Em ambientes com grandes dimensões, ou quando o ambiente é restrito e longo, é necessária a instalação de mais de um ponto de dimensão, como é o caso da sala
ou da garagem. Às vezes, para nós eletricistas, é tão simples colocar só uma lâmpada, mas esteticamente, por uma eficiência melhor de luminosidade, seria, ao invés de colocar uma lâmpada de 20, colocar 4 lâmpadas de 5, 5 lâmpadas de 4, 10 lâmpadas de 2, né? É a questão do próprio projetista que tem que ter isso em mente, tá ok? O critério que vai mudar de você de um projeto para o outro é o design, é como você vai colocar essas lâmpadas em seu projeto elétrico, certo? Então vamos lá, previsão de cargas de tomadas, nossas TUG. Eu falei para vocês, TUG não se destina a equipamento específico. A TUG é 10 amperes, o máximo de corrente que ela suporta. Então não adianta eu colocar um outro equipamento nesses locais, tá ok? Eu tenho que ter equipamentos portáteis, tá? Nas unidades, outra coisa, pessoal, das TUG, né? Muitas das vezes o equipamento ele consome uma corrente acima de 10 amperes, por exemplo, uma tomada de 20, o plug é mais grosso, não encaixa, não sei se já aconteceu isso com vocês. Aí vocês pegam o adaptador e colocam, né? Mudam de 20 para 10 e coloca lá, né? O problema é que ela consome 20, a tomada de 10, né? Eu vou danificar o meu circuito, tá? As unidades residenciais, nas acomodações dos nossos hotéis ou similares, o número de tomada de uso geral deve ser fixado de acordo com o seguinte critério que nós vamos utilizar. Primeiro, em cômodos com dependência com áreas inferior a 6 metros, no mínimo uma tomada, tá? Cômodos com dependência com mais de 6 metros, no mínimo uma tomada a cada 5 metros de fração em perímetro. E ela tem que ser espaçada de 5 metros, uniformemente. Tá? Não adianta eu pedir 3 tomadas e colocar as 3 só de um lado da parede. Eu reprovo. Tá? Cozinhas, copas e cozinhas, nós temos a tomada para 3,5 metros, também uniformemente. Nos subsolos, pelo menos uma tomada, e nos banheiros, no mínimo, uma tomada junto ao lavatório, tá? Com uma distância de 60 centímetros do boxe, certo, pessoal? Então, se para a lâmpada nós tínhamos só 2, que era 6 metros quadrados, e o outro que seria acima de 6 metros quadrados, para a tomada a gente já utilizando mais já, né? Já utilizando mais, já tem 5 critérios. Esses 5 critérios vocês vão ter que decorar, tá ok? Botem isso, anotem aí no caderninho de vocês, para que a gente possa responder, certo? Então vamos lá, o seguinte, algumas notas que nós temos. No caso de cozinha, copas, cozinhas, área de serviço, lavanderia e locais análogos ou similares, todas as tomadas devem ser médias de 1,30 do chão e deve ser prevista pelo menos uma tomada acima da bancada ou do balcão. Se eu tiver um balcão, tá? Eu vou ter que ter pelo menos tomada lá, pelo menos uma tomada, certo? Em diversas aplicações, é recomendável prever uma quantidade de tomadas de uso geral maior que o mínimo calculado. Então a gente sempre coloca mais. Se eu posso botar mais tomada? Sempre tem essa pergunta. Se eu posso botar mais tomadas? Pode. Você pode botar. Você tem que botar no mínimo que a 54 diz, né? A 5410 diz. Mas você pode colocar mais tomadas. Para efeito de cálculo das tomadas duplas e triplas, são considerados números de potências como uma só, tá? Ou seja, se eu tiver 2, é 2 de 100. Se eu tiver 3, é 3 de 100, porque lá eu vou ter um ponto de consumo, entendeu? Então eu não posso botar uma tomada no projeto, botar uma tomada simples e na hora da execução o eletricista botar uma dupla, tá errada, tá? No projeto tem que especificar que é dupla. É recomendável ter como distância máxima entre as tomadas 1,5 para cada lado de 3 metros. Então eu pego o meio de um lado, 1,5, do outro lado
um e-mail para emitir tomadas, tá? Para não ficar uma coisa desalinhadas, desajustadas, tá? No caso de varanda, quando for possível, a instalação de tomada no próprio local deve ser instalada próximo ao seu acesso. Em halls ou escadaria, salas de manutenção e salas de utilização de equipamentos, tais como casas de máquinas, salas de bombas ou locais similares, devem ser previstas no mínimo uma tomada naquele local. Então, o que se rege a TUG em relação às nossas potências? Banheiro, cozinha, copa, cozinhar e serviços locais semelhantes como lavanderias, nós temos a distribuição de no mínimo 600 VA para as 3 primeiras tomadas, e do restante a gente atribui 100 ou dependências. Cada tomada a gente vai ter uma potência de 100 volts ampere, ou seja, 100 VA. Tomadas de uso específico, voltamos às nossas TUI, tá? Então elas são equipamentos fixos e estacionários, como é o caso do chuveiro, da torneira, da secadora de roupa, do forno micro-ondas, né? São condições de locais que nós temos locais fixos, tá? E aqui a gente tem o que estabelece nossos critérios em cima da 5410. A quantidade de TUIs é estabelecida de acordo com os números de aparelhos de utilização que sabidamente vão estar fixos em uma dada posição no ambiente. Ou seja, a quantidade de TUI é estabelecida de acordo com o número de aparelhos de utilização com a corrente superior a 10 ampere. Ah, pessoal, meu ar-condicionado não chega a 10 ampere, mas ar-condicionado é uma tomada de uso específico. Você não anda com o seu ar-condicionado para todo o local da sua casa, né? Então, uso específico. Condições que estabelecem a potência do curso das TUI. Atribuição à potência nominal do equipamento a ser alimentado, conforme já foi visto. Para se prever a carga de tomadas, é necessário primeiramente prever a sua quantidade. Essa quantidade, segundo o critério estabelecido a partir do cômodo de estudo. Então, o valor da área, o valor do perímetro, o valor da área e do perímetro, eles não vão ser necessários. O que é que a gente vai ter? As tomadas as potências desses nossos equipamentos. Alguns exemplos de potências dos equipamentos que nós temos comum em watts: o aquecedor de ambiente, aquecedor de tipo boiler, aspirador de pó, a batedeira, chuveiro. Ah, professor, eu não consigo identificar qual é a potência do meu equipamento. Você vai no site, bota a marca e modelo do equipamento e vai estar lá essa descrição para você. Ou você vai ter uma tabela próxima com esses critérios para que a gente possa configurar, certo? Então temos a seguinte nota bem aqui. Quando utilizamos o termo tomada de uso específico, não necessariamente queremos dizer que eu tenho uma instalação que irá utilizar uma tomada. Novamente, né? Posso ter uma emenda ou posso ter conectores, tá? Uns exemplos de dimensionamentos de tomadas, tá? Eu pego a área, se ela for inferior a 6 metros quadrados, eu tenho uma tomada, tá? E acima de 6 metros quadrados, eu vou trabalhar com perímetro. E para cada perímetro eu coloco uma quantidade de tomadas suficiente aqui, ó. Lembrem aqui, pessoal, ó, que essa divisão de TUG aqui, 5 mais 5 mais 5 mais 5, é proveniente do 20 do perímetro, não do 24 da área, certo? Iluminação na área, tomadas em perímetros. Então aqui a gente tem o que? A potência dos nossos equipamentos, tá? 4 de 100, 3 de 100, temos todas as dependências dos cômodos com as previsões de carga, ou seja, o consumo de potência. E a gente tem ainda as previsões de cargas especiais. Será necessário fazer uma previsão de diversas cargas especiais que atendem os sistemas de utilidade dos edifícios.
Podemos citar, por exemplo, os motores de elevadores, as bombas de recalque, as bombas de drenagem, né? Isso são previsões de cargas especiais, tá ok? A determinação da potência dessas cargas, ela vai depender de que eu não posso colocar ela especificamente dentro do nosso projeto. A gente tem que especificar. Eu vou ter um elevador, mas qual é a potência de consumo em watts desse elevador, do motor que vai puxar o elevador, né? Geralmente é definida pelos próprios fornecedores especializados de sistemas. Então, quando a gente pega, por exemplo, um projeto de elevador, eu tenho um projeto específico para aquele equipamento, né? Já me vem esses dados específicos. E outro que a gente pode ter é os dimensionamentos da previsão para cargas em áreas comerciais e os nossos escritórios. Muitas vezes, parte do pavimento terra do edifício, ela é utilizada para fim comercial, ou seja, eu tenho uma loja lá na parte de baixo da minha residência, né? E para ela eu tenho uma previsão de critérios específicos para aquela loja. Eu preciso saber quais são os equipamentos de consumo de energia elétrica que vão estar naquele local, certo? O cálculo de iluminação para estas áreas de comércios, de lojas, de escolas, de centros culturais, elas são feitas de modo diferente, tá ok? O processo utilizado para a determinação dessa nossa iluminação nas áreas residenciais, dependendo do caso, ou seja, para as áreas de lojas e escritórios, podem empregar diversos métodos diferentes, tipo a potência de iluminação, concavidade, aquilo que a gente falou lá. Isso aí é uma outra norma que é a 5413, que fala sobre a iluminação de interiores, tá ok? Então, nós temos alguns critérios de carga para iluminação, tá? Aqui só residencial, não residencial, fluorescente e incandescente, e aí eu vou botar o LED para vocês aí. Para a previsão da tomada do uso geral nas áreas comerciais de escritório, pode adotar os seguintes critérios. Escritórios comerciais, tá? Com área igual a 40 metros quadrados, nós temos uma tomada para cada 3 metros ou fração de perímetro, e uma tomada para cada 4 metros ou fração de área, ok? Então, se eu posso tratar por perímetro ou por área. Já nos escritórios comerciais, tá? Ou análogos, a área superior a 40 metros são 10 tomadas para os primeiros 40 metros e uma tomada para cada 10 metros quadrados, ou fração de área restante. Em lojas, uma tomada para cada 30 metros quadrados ou fração de área, não computadas tomadas destinadas para vitrine e para demonstração do aparelho. Essas são as tomadas livres que deve ter nos locais, certo? E a potência das tomadas de uso geral em escritórios e loja, como são um consumo maior de eletricidade, a gente vai fazer uma potência de 200 volts ampere. Então, aquilo que eu falei para vocês, quando a gente sai da casa e vai para os pontos comerciais, a gente necessita colocar outros critérios que são esses bem aqui, certo? Localização dos nossos pontos elétricos. Portanto, tendo sido definido todos os pontos de utilização de energia elétrica na instalação, a sua localização em planta será feita, utilizando-se a simbologia gráfica definida pela 5444, símbolos gráficos das instalações elétricas prediais. Ao fazer a alocação dos pontos em planta, o projista deverá estar atento às seguintes recomendações. Primeiro, eu preciso fazer o desenho utilizando um gabarito específico para projetos de instalações elétricas e as simbologias apropriadas para cada ponto de utilização e colocando do lado de cada ponto as suas respectivas potências, tá? 2. Observar o projeto arquitetônico, estrutural e todos os demais projetos de utilidade do edifício, evitando colocar pontos sobre os elementos estruturais, os nossos pilares e vigas,
ou em interferência com outras instalações, por exemplo, o projeto de telefone, o projeto de hidráulico, sanitário, combate de incêndio, tem que estar em outros locais essas nossas tomadas, essas nossas tubulações. Tanto que tem que estar no outro local que o cabo de telefone ele não pode entrar no conduto da eletricidade, da interferência, tá? Nem de internet também. Assim como a gente faz na nossa casa, tem que ser específico, tá? O 3. Nós temos que observar o layout detalhado no projeto de ambientação, ou na ausência deste, manter uma interlocução com o cliente visando utilizar pontos de maneira que o cliente queira. Então, quais são esses? Distribuição uniforme e os pontos de iluminação em geral, prever pontos de iluminação em destaques específicos. Eu quero usar uma lâmpada dicróica jogando na parede, que vai ter uma árvore lá. Conversa com o próprio cliente, né? Então, também eu tenho que prever a localização de tomada de uso específicos a no máximo 1,5 de todos os aparelhos de utilização, né? Localizar de maneira apropriada dos cômodos dos pontos de iluminação, prevendo interruptores simples, duplos, triplos, paralelo, intermediário ou outros dispositivos de comando onde se fizer necessário, tá? Então, no que diz às instalações dos condomínios, nós temos os seguintes critérios: utilização dos motores para os elevadores, bombas, tá? E todo o sistema que a gente precisa de uma característica desse equipamento específica dele, tá? A localização dos seus respectivos quadros de comando, observando áreas específicas destinadas para este fim em recomendações dos fabricantes dos equipamentos. Quando a gente trabalha com essas bombas, com esses motores, o quadro, que a gente chama o quadro de comando dele, que nós vamos ver na disciplina de comandos elétricos, tá? A gente vai observar que eu tenho um quadro específico para ele que vai estar distinto do meu quadro de iluminação da minha residência, tá? É apenas isso que a gente está comentando aqui. Então, nós temos que prever a utilização de minuteiras, de interruptores temporizados para comando dos pontos de iluminação da escada. Eu posso colocar um sensor, por exemplo, de presença, né? Fazendo uma automação dessa minha instalação. Nós devemos prever a utilização de interruptores diversos ou de comando dos próprios quadros para os pontos de iluminação e subsolos, pavimentos térreos, portaria, área externa, e também prever a utilização de porteiros eletrônicos, sinalizadores de acesso de veículo, até porque eles são consumidores de eletricidade. Nós temos que prever tudo isso junto com o meu cliente, certo, senhores? E aqui, feito isso, eu começo a colocar as minhas simbologias, as minhas iluminações e as minhas tomadas aqui no meu projeto, tá? Vamos dar uma atualizada nesses dados, tá? Na simbologia, como eu falei para vocês, ela sempre muda, tá? Ela sempre muda e a gente vai estar de acordo com a normativa atual. E o que é que eu faço depois que fiz todo o cálculo? Eu começo a colocar as lâmpadas, ó. Por exemplo, na garagem eu botei 4 lâmpadas de 100. Na sala eu botei 2 lâmpadas de 170. No banheiro eu coloquei uma de 60, de 100, né? No dormitório uma de 60, 160, interruptor 3-way, 4-way, né? Então, são locais que a gente coloca aqui esses nossos a gente aloca, na verdade, essas nossas simbologias aonde é colocado esses pontos de consumo de eletricidade. E tudo aqui, ó, no projeto tem que ter legenda, tá? No projeto eu tenho que especificar o que é uma luz, o que é uma ponte sobre a parede, o que é um interruptor simples, paralelo, tomada, tudo isso eu tenho que especificar para o eletricista que vai fazer a execução do projeto, tá? Então aí, pessoal, tem sido definidos os pontos de utilização de energia elétrica, né, sua localização da planta a ser feita, utilizando a simbologia gráfica definida pela 5444, tá? Nós vamos fazer a seguinte tabela, tá? Dimensões, áreas e potência de iluminação e a potência da minha
e a quantidade de equipamentos das minhas tomadas de uso específico e tomadas de uso geral. Certo, senhores? De uso geral. Então vamos para o seguinte ponto: o padrão de entrada da concessionária, tá? A CEMIG, que na apostila está a CEMIG, tá? Mas a CEMIG ela é bem próxima da CELPA, tá ok? Vamos lá. O fornecimento de energia elétrica é determinado em função das limitações estabelecidas pelas normas técnicas da concessionária local, ou seja, onde se situa a unidade consumidora, em função da potência, ou seja, quando a gente fala de potência, a gente está falando especificamente da carga, tá? E quando a gente fala de carga, a gente está falando de potência. Instalada a potência de demanda, o tipo de carga ou de fornecimento. Consideremos a hipótese que nos exemplos seguintes edificações sejam área de atuação da concessionária. Primeiro, fornecimento de tensão secundária nas redistribuições de áreas individuais, tá? São critérios que nós temos aqui, e todos esses critérios da rede de baixa tensão, que na CELPA só tenho um, que eu vou botar ainda hoje lá no grupo de vocês, é o que vocês vão tratar em cima de baixa tensão. Aí quando a gente falar de média e alta tensão, e a gente vai tratar com outras normativas. Na priori eu vou colocar só das baixas tensões. Então nós temos aqui consumidor. O consumidor é a pessoa física ou jurídica a qual vai solicitar e assume a responsabilidade pelo pagamento das contas. Então você, projetista, não é o consumidor, né? Você projeta para seu cliente. Então o consumidor vai ser o cliente. Quem vai fazer a solicitação junto à concessionária é o cliente, é seu cliente, tá? Quando a gente chama de unidade consumidoras, para nós eletricistas a gente chama de UC, tá? São as instalações de um único consumidor, caracterizadas pela entrega de energia elétrica em um só ponto, com medição individualizada. Então a medição ela nunca vai ser múltipla, junta. Não posso ter duas casas utilizando medidor. Cada casa vai ter o seu medidor, porque o medidor ele é uma medição individualizada. Até porque eu só tenho uma pessoa respondendo juridicamente por ele, tá? Identificação individual é toda e qualquer construção reconhecida pelos poderes públicos contendo uma única unidade consumidora. Então a identificação individual é aquela que vai ter um consumidor que vai ter uma instalação. Já quando eu tenho um prédio que tem várias unidades, tem vários locais, vários apartamentos, várias lojas, um condomínio, por exemplo, nós chamamos de edificação de uso coletivo. É toda e qualquer construção reconhecida pelos poderes públicos constituído por duas ou mais unidades consumidoras, cujas as áreas comuns com o consumo de energia estejam juridicamente responsabilidade do condomínio. É por isso que a gente paga o condomínio, né? Porque, por exemplo, se eu uso a piscina, se eu uso o salão de festa, aquela conta de energia ela está sendo paga pela minha taxa de condomínio, entendeu? Limite de propriedade são as demarcações e delimitações evidentes que separam a propriedade do consumidor até a via pública ou dos terrenos adjacentes à propriedade de terceiros no alinhamento designado pelos poderes públicos. É por isso muito que pelo limite de propriedade que a CELPA ela não liga as construções que estão em cima da rede de distribuição, em cima da calçada, tá? Atualmente ela não liga, ela reprova os projetos que a gente tem, que se faz, na verdade, em cima, quando o cara vai fazer a cobertura ao segundo andar dele e puxa a sacada dele para a calçada. Não pode, né? Porque eu tenho limite de propriedade. O ponto de entrega é o ponto até o qual a concessionária se obriga a fornecer energia elétrica, com participação de investimento necessário, bem como responsabilizando pela execução do serviço de operação, manutenção e sistema. Então, o ponto de entrega ele vai ser até chegar no relógio medidor, né?
do relógio medidor, a responsabilidade é do cliente. Tá? A partir do relógio medidor em diante, a responsabilidade do cliente. Do medidor para frente, né, é responsabilidade da concessionária, ou seja, o nosso ponto de entrega. Entrada de serviço, tá? É o conjunto constituído por condutores, equipamentos e acessórios instalados entre o ponto de derivação da rede e a medição. Inclusive, a entrada de serviço abrange, portanto, o ramal de ligação e o padrão de entrada da concessionária, tá? Ramal de ligação é o conjunto de condutores e acessórios instalados pela concessionária entre o ponto de derivação da rede secundária até a entrega para o consumidor. O padrão de entrada é a instalação do ramal de entrada do poste ou ponta-leite particular, se eu precisar, né? Até as caixas de dispositivos de proteção, aterramento e ferragem de responsabilidade do consumidor, preparado na forma de permitir a ligação da unidade consumidora à rede da concessionária. Já o nosso ramal de entrada, ele é o conjunto de condutores e acessórios instalados pelo consumidor até o ponto de entrega da medição, tá? O ramal interno do consumidor é o conjunto de condutores e acessórios instalados internamente na unidade consumidora a partir da medição ou proteção até o padrão de entrada. É aquele cabo que sai do meu disjuntor até chegar no meu quadro de distribuição. Esse é o meu ramal interno do consumidor. Já a carga e potência instalada, ela é dada em quilowatts, tá? Ou seja, é o somatório de todas as potências nominais dos equipamentos elétricos numa unidade consumidora. Já a demanda, que é diferente de carga, ela é dada em kVA. Então, quando a gente está calculando em VA, a gente está prevendo demanda, tá? Que é a potência elétrica realmente absorvida em um determinado instante por um equipamento do sistema. A demanda média, tá? Isso aqui vocês vão gravar. O que é uma demanda média? É a potência elétrica absorvida durante o intervalo de tempo destinado usualmente em 15 minutos. A demanda máxima é a máxima de todas as demandas ocorridas no intervalo de tempo. E a demanda provável é a alimentação da demanda ou simples demanda, é a demanda máxima da instalação. E este é o valor que será utilizado para o dimensionamento dos condutores, o fator de demanda. Então, o que a gente vai ter? A demanda máxima dividido pela potência da minha instalação. Feito esses nossos, encontra qual é o meu fator de demanda nessa nossa instalação. Ainda temos aqui como é que a gente escolhe o padrão de entrada, tá? O padrão de entrada, os tipos de fornecimento são definidos em função da carga instalada ou simplesmente da demanda do tipo de rede local ou situada no consumidor. O relógio medidor do comércio é diferente do relógio medidor da casa, tá? Então, nós temos padrões de entradas distintos, de acordo com as suas especificidades. Já o levantamento de carga, tá? Ele leva por definição um tipo de fornecimento. O projetista deve determinar a carga instalada, somando-se todas as potências em quilowatts. Ah, professor, eu calculei em VA. A gente vai transformar em watts, tá? Dos aparelhos de iluminação, aquecimento, eletrodomésticos, refrigeração, motores e máquinas de solda que possam ser ligadas na unidade consumidora. Os aparelhos de previsão de serem adquiridos e instalados futuramente podem também ser computados no cálculo. Por quê? Porque o cliente ele sempre aumenta. Eu tenho uma central de 9, mas eu posso trocar para a central de 12. É por isso que, por exemplo, a gente vai ver que no quadro de distribuição a gente tem que botar os comandos reservas, né? Que vão ser associados posteriormente na residência, tá? Quando o projetista não dispuser das potências de seus aparelhos, eles vão poder colocar de acordo com o site, tá ok? Então vamos fazer o seguinte, ó. Calcular a potência de iluminação e das tomadas de uso geral. De iluminação, se eu somei toda aquela tabela, deixa eu voltar a tabela aqui. Se eu somei tudo isso aqui, ó,
me deu de iluminação 1.600, de tomadas de uso geral 5.800 e tomada de uso específico 8.800, tá? O que é que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai pegar o fator de potência, tá? Para transformar em watts. O fator de potência utilizado é 1, tá? Todo fator de potência utilizado na iluminação é 1. Então, 1.600 vezes 1 me dá 1.600 watts de potência. Iluminação, fator de potência é 1. Eu estou transformando aqui, quando eu coloco o fator de potência, de VA para watts, tá? Eu tinha 1.600 VA, que como o fator de potência é 1, eu vou ter 1.600 watts, tá? Já a potência de uso geral, que eu tinha 5.800 VA, eu vou multiplicar por 0,8. Desconsidere esse 1 aqui, é 0,8. Então, ó, 5.800 vezes 0,8 me dá uma potência de 4.640 watts. Então, o que é que eu pego? Eu pego tudo e somo. Potência ativa de iluminação, potência ativa das tomadas de uso geral e as potências ativas das TUI. Pessoal, mas o senhor não fez para a TUI, porque a TUI a gente já utiliza watts, né? A gente utiliza a potência do equipamento. Então, a gente já utiliza em watts. Somei tudo, me deu uma potência de 15.040. Aqui para a CEMIG, pessoal, no caso dos consumidores inferiores a 15, eles atendem os demais requisitos conforme especificando. Então, no exemplo do nosso caso aí, a gente tem que ser bifásico a 3 fios, tá? Sendo serviço dimensionado pela faixa B, de acordo com a determinação do consumidor. A faixa B é 3 fios, então é 2 fases mais um neutro. O dispositivo é disjuntor geral de 60 ampere, tá? O ramal de entrada é de 16 milímetros, o eletroduto, aí a gente vai definindo tudo isso aqui, qual a gente vai ver essas definições e esses cálculos, como é que a gente encontra nas tabelas na nossa próxima aula, certo? Então vamos chegar até aqui nesse 15, nesse cálculo desse 15, e eu peço para vocês revisarem o nosso livro, ou seja, reler e refazer essas contas que tem no nosso livro, certo? Para que a gente possa memorizar com mais facilidade. Reforço para vocês que já nesse sábado nós teremos aula prática, tá? Nesse sábado nós teremos aula prática, iniciando às 8 horas da manhã no polo, ok? A gente tem medidas de segurança, usa máscara, não é permitido compartilhar objetos, tá? Isso vai ficar distante de vocês, consequentemente. Utilização de máscara, leve seu copo, leve a sua garrafinha, para não utilizarmos os materiais que nós temos e compartilhar eles no polo, certo? Medida de segurança e também assim o nosso distanciamento social um dos outros. No mais, espero ver todos na próxima aula, que é amanhã, né? Quarta, quinta e sexta nós teremos aula também. Aqui online, né? Hoje, amanhã e depois. E na sexta e no sábado nós teremos a aula prática. No mais, pessoal, um abraço a todos. Fiquem bem, cuidem-se. Espero ver novamente vocês todos no sábado lá comigo em sala de aula, retirando as dúvidas e fazendo a nossa prática de instalações elétricas, certo? No mais, deixo aqui meu abraço, meu carinho a todos, meu respeito a todos. E estou disponível a solucionar as dúvidas de vocês, certo? Um bom dia, uma boa aula, um bom descanso a todos e bom estudo.